O tema da aula é o artigo 73, inciso 4 da Lei 9.504 de 97. E nesta mesma aula, na sequência e concomitantemente, falaremos sobre o artigo 73, parágrafo 10, também da Lei 9.504 de 97. Ambos os dispositivos legais são muito semelhantes, mas guardam diferenças entre si. O inciso 4 trata da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, em benefício de candidato, partido ou coligação. Já a proibição contida no parágrafo 10 refere-se à distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, independentemente de ser de caráter social ou não, independentemente de beneficiar candidato, partido, coligação ou não. E a diferença substancial entre os dois que falaremos é que o inciso 4 exige-se em qualquer período, enquanto que o parágrafo 10 é aplicável apenas no ano de realização da eleição. Vamos à leitura do artigo 73, inciso 4. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a alterar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 4. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. A norma do inciso 4 merece ter os elementos que a compõem devidamente analisados. Podemos muito bem observar que ela menciona fazer ou permitir. Fazer ou permitir significa que o próprio agente público realizará a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, ou então ele vai permitir que alguém o faça isso. O legislador exige o uso promocional. É necessária que esta distribuição seja qualificada, seja destinada a beneficiar candidato, partido ou coligação. Se a distribuição gratuita de bens e de serviços não for destinada a partido, candidato ou coligação, não haverá violação ao artigo 73, inciso 4. Porém, como veremos adiante, poderá ser uma violação ao artigo 73, parágrafo 10, no ano da eleição. O que podemos extrair neste primeiro momento é que o inciso 4 estabelece que é proibido ao agente público fazer ou permitir que alguém faça o uso promocional de distribuição gratuita de bens e serviços em benefício de candidato, partido ou coligação.
fazer ou permitir que alguém faça, em benefício eleitoral. Isso não é permitido em qualquer período, não interessa o ano, se é de eleição ou não. Bens, serviços não podem ser utilizados para fins eleitorais. O legislador, ele é muito específico e mencionou distribuição gratuita. Se a distribuição é onerosa, havendo uma contraprestação do administrado, do cidadão, não haverá a aplicação do artigo 73, inciso 4, e nem do 73, parágrafo 10, porque a distribuição foi onerosa, ela houve uma contraprestação. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já analisou o caso semelhante. Distribuição que é remunerada pelo administrado, essa distribuição de bens e serviços de caráter social não preenche o conteúdo da norma do inciso 4, que exige distribuição gratuita. Também é importante destacar que o inciso 4 menciona que a distribuição de bens e serviços de caráter social, e isso, evidente, acaba reunindo um número muito grande de situações que podem ocorrer, tal como a distribuição de medicamentos, cestas básicas, kits escolares, uniformes escolares. Isso, evidente, não poderá ser realizado em uso promocional para candidato, partido ou coligação. É importante levar isso em consideração. Não é que o bem ou serviço será entregue ao partido, à coligação ou ao candidato. Eles, na verdade, serão entregues para a população, mas serão usados para promoção eleitoral, para promover aquele candidato, para promover aquele partido, aquela coligação. O modo como ocorre a distribuição gratuita desses bens e serviços de caráter social é que deverá ser muito bem estabelecida, de forma moral, transparente, de forma, como eu sempre falo, protocolar. A entrega dos medicamentos não é feita de modo onde esteja se angariando votos ou tentando conquistar o eleitor de alguma forma. Os medicamentos serão simplesmente entregues. Não há razão para beneficiar, criar filas de espera, privilégios. Da mesma forma, os kits escolares, os uniformes, o procedimento em que serão entregues. A entrega de kit escolar, a entrega de uniforme, não é inauguração de obra pública. Portanto, o candidato não está proibido de comparecer na entrega desses bens e serviços. Porém, pode ser que o modo como eles são entregues, o discurso que foi proferido, as conversas que foram realizadas nas rodinhas, panfletos, tudo o que ocorreu ali naquela cerimônia pode ser que demonstre que aquela entrega foi usada promocionalmente, foi divulgada, foi vendida para a opinião pública como algo produzido não pelo governo, não pela gestão, mas sim por aquele agente público, sim por aquele candidato, aquele partido político, aquela coligação, identificando
à pessoa. Veja bem, a distribuição gratuita de bens e serviços não pode associar a entrega disso a um determinado governante. Não tem sentido, porque não é ele quem está fazendo a entrega disso. Quem faz a entrega disso é a própria população, com o pagamento dos seus impostos. Cabe ao gestor público, representado por esse mesmo povo, dar a devida administração a isso. A entrega não é feita por ele, às custas dele, mas pelo povo, e ele é o representante deste povo. A entrega disso não pode tornar algo que vincule a sua imagem a essa distribuição de bens e serviços de caráter social. Vejamos bem, é proibido que haja distribuição gratuita de bens e serviços de modo a isso ser usado promocionalmente em favor de candidato, partido ou coligação. Vamos levar em consideração alguns julgados dos tribunais a respeito desse tema. O primeiro deles, a gratuidade de ingressos em eventos esportivos. Já se decidiu que a gratuidade do ingresso para a final do Campeonato Municipal de Futebol não configura distribuição de bens e serviços de caráter social, custeados pelo poder público. Somente foi arguída em sede de recurso especial eleitoral. Da análise probatória, o acórdão regional entendeu configurado o aproveitamento eleitoral da conduta. Portanto, a distribuição gratuita dos ingressos foi considerada como conduta vedada. O envio de projeto de lei à Câmara Municipal com promoção pessoal. Não há como se extrair do acórdão regional que o envio de projeto de lei à Câmara tenha sido divulgado visando beneficiar a candidatura do recorrido. É vedado o uso promocional do encaminhamento do projeto de lei para aprovação ao Poder Legislativo. O simples encaminhamento de um projeto de lei não é vedado, não é proibido. Isso daí não significa distribuição gratuita de bem ou serviço em favor de candidato, partido ou coligação. Programa de distribuição gratuita de lotes. O comprovado uso de programa habitacional do poder público por agente público em período eleitoral com distribuição gratuita de lotes com claro intuito de beneficiar candidato, apoiando com pedido expresso de voto, configura abuso, desvio de finalidade do mencionado projeto social, caracterizado pela conduta vedada do inciso 4. Nós também temos um outro julgado, envio de projeto de lei à Câmara Municipal, associado à promoção pessoal de candidato. O que se vê do processo é uma série de iniciativas do primeiro recorrido por meio de decretos e de mensagens legislativas, inclusive estabelecendo regime de urgência à produção legislativa de benefícios sociais. Perdendo o recorrido às eleições no primeiro turno, alguns foram praticados durante o processo do segundo turno. Foram estímulos à agricultura, vale alimentação para policiais, incentivos fiscais, redução do ICMS para combustíveis, remissão de débitos dos mutuários de contratos de aquisição de casa própria que estão suficientemente documentados nos autos. Não se questiona a legalidade desses atos diante do processo legislativo do Estado. Não se trata de interromper o programa social que pode perfeitamente continuar o seu curso. O que é vedado é valer-se dele para fins eleitorais, em proveito de candidato ou partido com inquestionavelmente está posto na propaganda eleitoral
do recorrido. Vejam bem, não é vedado encaminhar projeto de lei, não é vedado ao prefeito trabalhar, mas é vedado que use desses projetos de lei, desses decretos, dessas ações governamentais para o seu uso promocional. Isso é sim proibido. Distribuição gratuita de bens e serviços através dos projetos de lei. Mas essa promoção social, se por um lado ela não vai ser uma violação ao artigo 73, inciso 4, será uma violação ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Se não será uma conduta vedada, será um abuso de autoridade, já que não pode usar em momento algum das ações governamentais como promoção pessoal. É importante analisar o artigo 73, inciso 4, em consonância com o artigo 73, parágrafo 10, como já dissemos. Vamos à leitura do artigo 73, parágrafo 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais, autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Nós temos, portanto, no conceito que nos é dado pelo parágrafo 10, a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios. O parágrafo 10 não exige que isso seja em favor de candidato, partido ou coligação. A distribuição gratuita de bens, valores e benefícios é proibida no ano da eleição, independentemente se for para beneficiar candidato, partido ou coligação. Não se pode fazer a distribuição de qualquer bem, qualquer bem. Não se pode fazer a distribuição de valores pela administração pública, bem como benefícios. E esses benefícios é tão amplo este conceito que pode ser benefício dirigido não só à população, aos eleitores de um modo geral, mas também aos próprios servidores públicos, com a concessão de gratificações, de adicionais. O artigo 73, inciso 4, aplica-se em qualquer período, em qualquer ano, porque o artigo 73, inciso 4, proíbe que candidato, partido ou coligação seja beneficiado com o uso promocional daquela distribuição. Já o artigo 73, parágrafo 10, aplica-se apenas no ano da eleição. Por quê? Porque ele é mais restritivo, porque não pode distribuir para ninguém nenhum bem, nenhum valor, nenhum benefício. O conceito extraído do parágrafo 10 é mais amplo do que o inciso 4, que fala em distribuir bens e serviços de caráter social. O parágrafo 10 fala bens, valores, benefícios e não menciona se é ou não de caráter social. Temos, portanto, essa distinção a ser estabelecida. Uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação é o que marca
o que registra, é a característica do inciso 4, favorecer candidato, partido ou coligação. Já o parágrafo 10, a simples distribuição gratuita de bens, valores, benefícios, independentemente se isso está beneficiando este ou aquele candidato, partido ou coligação. Será isso proibido no ano da eleição. Característica marcante entre essas duas normas é essa. Uma se aplica em qualquer período, o inciso 4, enquanto o parágrafo 10 aplica-se apenas no ano da eleição, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. É uma norma temporária, a norma do parágrafo 10. Podemos, entretanto, muito bem observar da leitura do parágrafo 10 que ele estabelece 3 exceções. Existem 3 hipóteses de exceção. Vamos à sua leitura. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. E ensina Eli Lopes Meireles. Calamidade pública é a situação de perigo e de anormalidade social decorrente de fatos da natureza, tais como inundações devastadoras, vendavais destruidores, epidemias letais, secas assoladoras e outros eventos físicos flagrantes que afetem profundamente a segurança ou a saúde pública, os bens particulares, o transporte coletivo, a habitação ou trabalho em geral. Calamidade pública. A outra exceção é o estado de emergência. Segundo Eli Lopes Meireles, é toda aquela que põe em perigo ou cause dano à segurança, à saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade, exigindo rápidas providências do poder público para debelar ou minorar suas consequências lesivas. São casos de emergência o rompimento do conduto de água que abastece a cidade, a queda de uma ponte essencial para o transporte coletivo, a ocorrência de um surto epidêmico, a quebra de máquinas ou equipamentos que paralise ou retarde o serviço público e tantos outros eventos ou acidentes que transformam a vida da comunidade e exigem prontas providências da administração. Vejam bem, temos, portanto, a hipótese de calamidade pública. Temos a hipótese de estado de emergência e também devemos destacar a terceira hipótese de exceção ao parágrafo 10 do artigo 73. Programas sociais autorizados em lei. Programa social autorizado em lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior. Programa social já autorizado em lei e em execução no exercício anterior. Vemos pelo artigo 73, parágrafo 10, várias considerações sobre essa exceção. Deve ser um programa social, deve estar previsto em lei, deve estar previsto na legislação orçamentária e já deve estar em execução no exercício anterior. A jurisprudência também considera que não é suficiente que haja um decreto criando o programa social, porque o legislador exigiu lei para criar este programa social. Também já considerou a jurisprudência que não é suficiente que ele esteja previsto na lei orçamentária, pois deve haver uma lei instituindo este programa social, que também deverá estar previsto na lei orçamentária e que deverá estar em execução no exercício anterior. Estar em execução no exercício anterior. O legislador não exige que esteja em execução 2, 3, 4 exercícios antes. Não, apenas no exercício anterior ao da eleição. Se a eleição é no ano de 2020, o programa social precisa já estar em exercício no ano de 2019. E já em 2019, precisa existir, portanto, uma lei que instituiu este programa social. Vamos à leitura de alguns julgados sobre o parágrafo 10. O primeiro deles é sobre a doação de bens. Doação de manilhas a famílias carentes, sem previsão do respectivo programa social em lei prévia, configura conduta vedada ao artigo 73, parágrafo 10. Em outro julgado, programas de recuperação fiscal. Os municípios são impedidos de lançar programas de recuperação fiscal apenas nos anos em que ocorre eleição municipal, a teor do que dispõe o artigo 73, parágrafo 10. Em consequência, no lançamento de programas de recuperação fiscal em anos não eleitorais ou em ano de eleições gerais, a restrição contida no parágrafo 10 do artigo 73 não alcança os gestores municipais. Todavia, poderá ser aplicado o artigo 73, inciso 4, por ser em benefício de candidato, partido ou coligação. Programas de recuperação fiscal apenas serão possíveis se houver uma lei do ano anterior. E no ano anterior, esse programa de recuperação fiscal já estiver em exercício, em atividade, em ação. Se este programa social de recuperação fiscal foi criado em 2019 e somente em 2020 foi executado, não poderá ser feito, porque viola o parágrafo 10. Se ele foi criado em 2019 por lei e foi também já iniciado a sua execução em 2019, aí tudo bem, poderá continuar com a sua execução no ano seguinte, em 2020. Vejamos mais um julgado. Doação de cestas básicas. A mesma regra aqui deve ser aplicada. A doação de cestas básicas somente será possível se houver uma lei municipal do ano anterior que institua esse programa social e preveja
ali a entrega dessas cestas básicas. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque se no ano de 2019 foram entregues 100 cestas básicas, no ano de 2020 não pode ser entregues 500 cestas básicas injustificadamente. Por que houve esse aumento? Por que isso ocorreu às vésperas da eleição? Pode ser que isso venha a ser questionado. Portanto, por mais que haja uma lei municipal em 2019 para a distribuição de cesta básica e essa distribuição esteja ocorrendo já em 2019, se houve um aumento significativo para o ano da eleição, poderá também caracterizar infração ao parágrafo 10. A Justiça Eleitoral também já condenou a distribuição de tablets no ano da eleição, porque, como dissemos, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios independe de ser em favor ou em benefício de alguém. Se foi feito no ano da eleição e não é calamidade pública, não é estado de emergência e não é um programa social previsto em lei e em exercício no ano anterior, não há possibilidade de haver essa distribuição. Doação de cascalho, carga de terra, brita. Isso será possível em hipóteses de calamidade pública, inundações, enchentes, mas não será possível se isso for feito no ano da eleição de forma livre e não justificada. Doação de pescados ou produtos perecíveis. Nesse aspecto, vejam bem, é possível em ano de eleição a realização de doação de pescados ou de produtos perecíveis quando justificada nas situações de calamidade pública ou estado de emergência, ou ainda se destinada a programas sociais com autorização específica em lei e com execução orçamentária já no exercício anterior. Nos programas sociais deve haver correlação entre o seu objeto e a coleta de alimentos perecíveis apreendidos em razão de infração legal. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é muito rigorosa no que diz respeito à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, notadamente os produtos perecíveis. Ela não aceita simplesmente que estes produtos perecíveis sejam simplesmente doados pelo poder público. Esses produtos perecíveis somente poderão ser entregues a particulares caso na hipótese de calamidade pública, estado de emergência ou se houver programa social previsto em lei do ano anterior em execução orçamentária já no ano anterior. E deverá haver uma correlação entre o objeto apreendido e a atividade exercida naquele programa social. Vejam bem, é muito difícil fazer a distribuição desses alimentos perecíveis, a não ser que a administração, no ano anterior da eleição, já tenha criado por lei algum programa social destinado exatamente a distribuir esses produtos perecíveis ou até mesmo outros bens eventualmente apreendidos durante o ano da eleição. Em mais um julgado, a distribuição de mochilas também configura conduta vedada ao parágrafo 10. Obras de terraplenagem em áreas particulares, distribuição gratuita de bem, valor, benefício. Já decidiu também a Justiça Eleitoral pela vedação a isso. Temos também a regularização fundiária, a chamada regularização fundiária
é um tema que merece profunda atenção. Profunda atenção. Por que que a regularização fundiária merece de todos nós uma profunda atenção? Porque é um dos benefícios mais importantes que o administrador público tem em mãos: garantir àquele ocupante da terra a propriedade, o título, a matrícula do imóvel. Isso daí é o sonho de muitas famílias. E o fruto que isso rende sob o aspecto eleitoral pode ser muito grande. Daí porque existem muitos, inúmeros julgados no Tribunal Superior Eleitoral e também em diversos outros tribunais regionais eleitorais, condenando a distribuição gratuita de títulos de legitimação de posse, doação de imóveis, doação de lotes. É evidente que também temos julgados dizendo só o encaminhamento de um projeto de lei à Câmara Municipal, instituindo o programa social, não é uma conduta vedada por si só. Entretanto, se houver a distribuição desses títulos de legitimação de posse, legitimação fundiária, doação de terra, concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia no ano das eleições, não será permitido, a não ser que seja em circunstâncias previstas no próprio parágrafo 10, como falamos, calamidade pública. Se as famílias têm as suas moradias arrasadas, eventualmente poderão ter áreas públicas concedidas para que possam ali residir, ao menos temporariamente. Se nós estamos diante de um estado de emergência, onde um determinado grupo, um determinado bairro foi acometido por uma epidemia, por alguma contaminação tóxica, portanto, essas famílias podem ser realocadas para um local seguro disponibilizado pela administração pública. Calamidade pública, estado de emergência. Ou então, esse programa de regularização fundiária, essa REURB, precisa já estar criada no ano anterior, através de uma lei municipal. No ano anterior, em 2019, já precisa ter uma lei criando essa regularização fundiária no município. E no ano de 2019, a prefeitura já tem que estar executando esta regularização fundiária. E, prestem bem a atenção, já precisa estar promovendo a entrega dos títulos de legitimação fundiária, legitimação de posse. Se a prefeitura apenas criou por lei este programa em 2019 e somente começou a fazer a entrega dos títulos em 2020, está praticando a infração ao artigo 73, parágrafo 10. Distribuição gratuita de bens, valores e benefícios no ano da eleição. Uma outra circunstância que deve ser observada na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e dos demais tribunais regionais eleitorais é o excesso na distribuição desses títulos, dessas doações de imóveis. O excesso. Se em 2019 foram entregues 10, 20 títulos, não pode no ano de 2020 ser entregues 100, 200 títulos.
é preciso que haja uma coerência, é preciso que haja um padrão. Isso daí geralmente vai ser apreciado dentro de um contexto todo. Se ao longo dos anos a prefeitura vinha promovendo um crescimento exponencial do número de títulos que serão entregues, não há problema em 2019 serem entregues 120 títulos e em 2020 serem entregues 130 títulos. Porém, o excesso, 2019 foram entregues 10 ou nenhum e 2020 foram entregues 100. Ah, mas o que justifica isso? Nada justifica isso. Por que nada justifica isso? Porque a lei eleitoral é muito dura a esse respeito. Por mais que você advirta, e os alunos falam isso, mas eu venho trabalhando há 4 anos na regularização fundiária. E agora, ao final, que chegou o momento de eu fazer a entrega do título neste ano. Não, não entregue. Se você não entregou nada nos anos anteriores, no ano anterior, em 2019, se não fez a entrega de título algum, ou se fez a entrega de poucos títulos, não deve se exceder no ano de 2020 ou não deve entregar nada no ano de 2020. Muitos julgados a respeito desse tema. Diferente de um medicamento, diferente de uma armação de óculos, diferente de uma cesta básica, de um ovo de Páscoa, muito diferente de uma caneta, de uma carteira, de camisetas, bonés, tênis, essas benesses que volta e meia são entregues pela administração pública, né? Independentemente disso daí, é lógico, a terra, a doação de um imóvel, a entrega de um título, isso daí é muito mais importante. E por isso as prefeituras acabam, no ano da eleição, fazendo isso em larga escala, pelo país inteiro. Daí porque temos inúmeros julgados acerca desse tema. Muita preocupação o agente público deve ter sobre isso. Só entregue títulos se já vinha fazendo isso no ano anterior e se houver lei municipal que assim o preveja. O artigo 73, inciso 4, assim como o artigo 73, parágrafo 10, possuem a mesma penalidade, que é a aplicação de multa, cassação do registro ou do diploma, ato de improbidade administrativa, além da suspensão imediata da ação governamental. Pelo inciso 4, o uso promocional daquela distribuição gratuita será suspensa. Da mesma forma que, pelo parágrafo 10, a distribuição gratuita dos bens, valores ou benefícios também será suspensa. A recuperação fiscal, o programa de recuperação fiscal será suspenso. O programa de regularização fundiária será suspenso. Nós vemos julgados também relacionados a programas de isenções fiscais, imunidades fiscais. Nada disso é permitido. Imunidade tributária, não é permitido dar isenções, conceder isenções no ano eleitoral. O parágrafo 10 não admite nada disso. O administrador público deve pensar muito bem. Todo o benefício que ele vai entregar para a população no ano da eleição, ele tem que pensar: é calamidade pública? É estado de emergência? É um programa social criado por lei no ano anterior e já em execução orçamentária no ano anterior? Sim, é uma dessas exceções previstas no parágrafo 10? Então você pode fazer a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios. Se não preencher essas exceções, não faça essa distribuição.